Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu sou o Diego Fernandes, te dando as boas-vindas a essa aula extra sobre catálogos do Lightroom. E por que é uma aula e por que é extra? É uma aula porque ela faz parte da playlist Editor Starter, que é, na verdade, um módulo do curso que é exclusivo para o meu clube de membros. Porém, esse vídeo em específico, eu estou deixando aberto para que todo mundo aqui do YouTube consiga acessá-lo, consiga assistir. E se por um acaso você gostar da minha didática, do meu método, do conteúdo que eu apresento aqui, você pode fazer parte do meu clube de membros simplesmente clicando aqui embaixo em Seja Membro. Mas calma. Vamos lá, vamos entender algumas coisas. Primeiro, só de você clicar aqui embaixo, você não se torna membro, tá? Guarda essa informação. Por quê? Porque, como eu já falei aqui, eu vou apresentar no clube de membros curso de Lightroom para iniciante e curso avançado de Lightroom, curso de Photoshop para iniciantes e curso de Photoshop avançado também para quem já tem algum conhecimento. E também vai ter vídeo sobre iluminação, já tem vídeo sobre direção, então o conteúdo aqui do Clube de Membros só está crescendo para que eu possa levar cada vez mais o meu conhecimento até você. Agora, um detalhe que é importante, o valor. Valor não, preço, tá? O preço que você vai pagar para fazer parte aqui do meu clube de membros é um preço muito baixo. Agora, o valor, ou seja, conteúdo que você vai ter acesso, o aprendizado que você vai adquirir, vale muito mais do que isso que eu estou cobrando aqui. Isso porque eu gosto de passar o meu conhecimento para frente, eu quero ter bons concorrentes no futuro, eu quero ter pessoas que editem as minhas fotos para mim também, gosto de terceirizar essa parte. Aí você fala assim, Diego, então por que você já não abre tudo então e deixa que todo mundo assista aqui de graça? Porque os boletos chegam, né, meus amigos? Os boletos chegam para você, chegam para mim e a gente tem que pagar a conta de alguma forma, então por isso que eu criei esse clube de membros com conteúdos exclusivos para os membros. Lembrando que esse vídeo ele é uma exceção, ele faz parte da playlist Editor Starter. E agora, voltando naquela questão que eu falei de clicar aqui embaixo em Seja Membro, se você clicar aqui embaixo, você não vai automaticamente se tornar membro, não vai debitar do seu cartão de crédito nem nada. Você clicando aqui embaixo, vai aparecer aqui os preços para você contratar alguns dos planos, alguns dos pacotes de membros aqui do canal. Aí depois, se você quiser prosseguir, você escolhe lá e prossegue, tá? Mas se você quiser só saber o preço, clica aqui. Eu não vou falar o preço no vídeo, porque eu não sei quando que você está assistindo, pode ser que o preço tenha mudado, então clica aqui embaixo que você vai ver. Agora, uma coisa que eu posso te garantir custa menos do que um pastel de frango. Agora que você entendeu que isso daqui é uma aula, vamos entender por que é uma aula extra, o que tem de extra aqui. Se você é membro, você deve ter visto a playlist lá, aula 1, aula 2, 3 e 4, né? Se você não fique sabendo que já tem essas 4 primeiras aulas introdutórias, né? E é extra pelo seguinte, na aula 2, eu ensino você a criar catálogo, eu falo um pouquinho ali o que é catálogo, só que esses dias eu estava reassistindo essa aula e eu me coloquei no lugar de uma pessoa que está bem no início, que está começando agora a entender o que é Lightroom, está começando a aprender agora, está dando os primeiros passos, e eu me colocando no lugar dessa pessoa, eu vi que talvez não dê para entender direito o que é catálogo com aquela explicação da aula 2. Por isso que eu quero fazer uma aula extra só explicando o que é catálogo. Se você já entendeu só assistindo a aula 2, ou se você já mexe com o Lightroom e já sabe o que é catálogo, conhece 100% de catálogo, então fique à vontade para ir para o próximo vídeo, assistir qualquer outro vídeo aqui do canal. Agora, se você tem uma dúvida, por menor que seja essa dúvida, fica nesse vídeo, assiste esse vídeo até o fim, lembrando que isso daqui é uma aula, e uma aula ela é uma construção, então tudo que eu vou explicar aqui só vai fazer sentido se você assistir ao vídeo todo. Mas só mais uma coisinha antes da gente ir aqui para explicação. Se você ainda não fez sequer a inscrição aqui no canal, se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações, porque para você é só um clique. Agora, para mim, isso significa um grande crescimento aqui no canal do YouTube, significa que o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas que estão precisando desse conhecimento, ou seja, ajuda a melhorar a minha relevância aqui no canal. Assim como o seu feedback ao final do vídeo. Feedback o que é? Deixar o seu like, ou caso não tenha gostado, também fique à vontade para deixar o dislike.
E também não esquece de comentar. Agora, se esse vídeo te ajudar muito a resolver o seu problema, a entender como que funciona o catálogo do Lightroom, considere deixar aquele valeu demais também. Considere apoiar o meu canal deixando um valeu demais. Então vamos entender o que é esse tal desse catálogo. O catálogo ele é um arquivo nativo do Lightroom. Ou seja, é um arquivo gerado pelo Lightroom. Tá, beleza, mas o que esse arquivo faz? Esse arquivo catálogo, ele vai conter algumas informações. Você viu na aula anterior, na aula 4, que a gente importou as fotos para o Lightroom, certo? Só que o Lightroom, ele sequer abre se você não tiver um catálogo. Ele não abre sem catálogo, simples assim. Então, se a gente importou as fotos para o Lightroom, a gente importou para dentro de um catálogo. Tá? Você precisa do catálogo. Por isso que a gente criou o catálogo na aula 2. Eu vou criar aqui de novo, tá? Se você ficou com dúvida, não tem problema. Eu ensino a criar de novo o catálogo aqui nessa aula. Então você importou essas fotos para dentro de um catálogo. Só que essas fotos, elas estão no seu computador. Em algum lugar ali do seu computador. Né? Em alguma subpasta e tal. Agora, em qual subpasta? Então vai ter que ter um caminho para se chegar a essas fotos. Esse caminho para se chegar nas fotos, ele está descrito onde? No catálogo, no arquivo do catálogo. Por isso que cada vez que eu abro um catálogo, ele traz para mim as fotos que estão, vamos chamar de agregadas a esse catálogo, que elas estão importadas nesse catálogo. Tudo bem? Além disso, ele vai colocar outros parâmetros, como por exemplo, os ajustes que eu fiz, a edição em si. Né? Então, se eu fui lá e mexi na exposição e tal, ele vai colocar também essa informação no catálogo. Daqui a pouco a gente vai ver isso daqui no computador, vai ficar mais fácil de entender. Então, entenda o seguinte, que o Lightroom ele vai trabalhar basicamente com dois formatos de arquivo, dois tipos de arquivos, na verdade. Ele vai trabalhar com o arquivo catálogo e vai trabalhar com imagens, com fotos. Tem também a opção de importar vídeo aqui e tal, mas gente, aqui é foto, tá? E essa opção de vídeo que tem no Lightroom, sinceramente eu nunca usei, não sei para que serve. Se um dia eu aprender, eu coloco lá na playlist do Editor Pro, só para matar a curiosidade e tal, mas por enquanto vamos atentar a fotos. Então, o Lightroom ele trabalha com o arquivo de catálogo e com arquivos de fotos. O arquivo de catálogo, ele vai ter uma extensão .lrcat. LR de Lightroom. E o CAT, o CAT, são as iniciais de catálogo. Mas aí, Diego, o Lightroom ele não foi desenvolvido nos Estados Unidos, tudo em inglês e tal, por que CAT? Porque catálogo em inglês é catalog, ou seja, as três primeiras letras são as mesmas, então por isso que é LRCAT. Vamos chamar de catálogo, vamos trabalhar aqui em língua portuguesa mesmo, que vai ser melhor para todo mundo, acredito eu. E as fotos, elas trabalham com as extensões de fotos, né? Então, se você fotografa em formato RAW, que é aquele que eu recomendei na aula 3, se você usar Nikon, você vai gerar arquivos .nef. Se você usar Canon, você vai gerar arquivos .cr2. O que é esse .nef, .cr2? Existe o .jpg também, que é o arquivo JPEG, né? Se você não sabe o que é extensão de arquivo, eu vou te explicar e vou dar uma dica legal para você. Agora, se você já sabe do que eu estou falando, pode passar para o próximo capítulo desse vídeo aqui. A extensão do arquivo, ela faz parte, vamos chamar assim, do nome do arquivo. Tá? Então, o arquivo ele tem um nome, aí ele vem um ponto e aí algumas letras. Essas letras que vêm depois do ponto são a extensão do arquivo. Aí eu quero falar uma coisa aqui para você. Isso é informática básica. Se você já tem conhecimento de informática, eu já falei, passa para o próximo capítulo. Agora, se você não tem, é o seguinte, é preciso aprender informática básica, tá? Senão é melhor você vender sua câmera digital, compra uma câmera analógica de filme, fotografa com analógico, revela as fotos e entrega para o seu cliente. Agora, se você está utilizando uma câmera digital, você precisa entender o mínimo de informática, o mínimo de informática. O que é o mínimo de informática? É saber o que é uma extensão de arquivo, saber a hierarquia de pastas e subpastas no seu computador, saber comandos básicos de copiar, recortar, colar. Ah, Diego, mas isso daí não é TI? Eu vou precisar saber TI para mexer com Lightroom? Não, claro que não. A ideia aqui não é que você seja um profissional de TI. Gente, vamos lá, algumas coisas que são importantes você saber, tá? Não é o fato de você saber informática que você vai trabalhar com TI. É a mesma coisa alguém que sabe cozinhar. Quer dizer, uma pessoa que saiba cozinhar, obrigatoriamente ela é um chefe de cozinha? Ela é um cozinheiro profissional? Não é.
pessoa sabe cozinhar simplesmente porque ela não quer comer em restaurante, ela quer produzir ela quer preparar o próprio alimento. É assim como a informática. A informática é uma ferramenta, não é porque você aprendeu informática que você é obrigado a trabalhar com TI. Informática básica é para você poder acessar as ferramentas do seu dia a dia. Então, primeira coisa, você precisa saber disso, tá? Vou dar um exemplo fora aqui da nossa área da fotografia. Pensa um arquiteto, por exemplo, um engenheiro. Antigamente, os arquitetos e engenheiros usavam uma prancheta grandona ali que ele fazia na caneta os projetos, né, as plantas e tudo mais. Hoje em dia, ele faz tudo no computador, né? Existem softwares aí, né? Eu estou desatualizado, até onde eu sabia era o AutoCAD, não sei se existe algum outro. Mas enfim, você trabalha com o projeto no computador. Então, o engenheiro ele não é um cara de TI, ele continua sendo um engenheiro, só que ele tem que saber onde que ele salvou os projetos, né? Como chegar até o arquivo que ele criou e tudo mais. Inclusive, eu estou falando isso por quê? Por causa da minha experiência, tá? Tanto nas aulas que eu dou online, quanto em aulas que eu dou presencial, a maior dificuldade é essa. Às vezes eu chego na aula e falo assim, bom, vamos abrir o catálogo da aula passada? Aí, um monte de aluno falando assim pra mim, onde que tá? Ué, você que salvou, você que sabe onde tá, né? Não, mas você mandou salvar. Eu falei, não, só mandei você salvar em alguma pasta que você fosse se localizar. Ah, mas eu não lembro onde eu salvei. Aí eu falo, caramba, como que você não sabe onde você salvou? Você salvou em algum lugar, você tem que saber onde você salvou, né? Aí a pessoa não sabe por quê? Porque ela não conhece o básico da informática. Ela foi lá e salvou no primeiro lugar lá que o computador sugeriu, ela salvou, mas ela não faz a menor ideia de onde seja. Tá? E isso é informática básica. Pensa o seguinte, se você não conhece isso, se você não tem esse conhecimento, imagina que você fotografou o seu cliente, descarregou as fotos no computador, aí chegou na hora de entregar, você não sabe onde você salvou. Aí o cliente te cobrando, falando, e aí, minhas fotos ficaram boas? E aí, quando você vai mandar minhas fotos? E aí, o que você vai fazer? Você não sabe onde você salvou a foto. Você não sabe hierarquia de pasta. Você vai devolver o dinheiro para o cliente? E aí o que vai acontecer? Mesmo que você devolva o dinheiro para o cliente vai falar muito, mas muito mal de você. Ele vai falar assim, eu fui lá, perdi meu tempo, gastei meu dinheiro com transporte, seja lá o que for, para no final das contas a pessoa me devolver o dinheiro e falar que não vai mais me entregar as fotos. Você já pensou que vergonhoso que vai ser isso? Então eu tô falando isso, assim, é um favor que eu tô fazendo para você, tá? Essa dica é uma dica a favor que eu tô te dando. Se você não conhece o básico de informática, criar pastas, copiar e colar, colocar uma subpasta, sai desse vídeo agora não, daqui a pouquinho, e vai no YouTube, procura Introdução à Informática, Introdução ao Windows básico, ou se você for um usuário de macOS básico, macOS para iniciantes, tá? Então aprende isso daí primeiro, e aí depois você começa de novo o curso de Lightroom. Tudo bem? Outra coisa, tá? Não caia nessa falácia de que não se precisa mais aprender informática, mexer no computador, porque o celular já faz tudo, porque vai vir a inteligência artificial. Não cai. Não cai nessa falácia, tá? Porque senão você vai criar uma dependência gigantesca de terceiros, tá? Seja autossuficiente. Primeira coisa, o celular, esse dispositivo que você tem aí, que talvez até você esteja me assistindo por ele, ou esteja aí guardado no seu bolso, primeiro, isso é um computador. Um celular é um computador. Ele tem processador, ele tem uma unidade de armazenamento, ele tem memória, ele tem uma tela, ele gera arquivos. Sabe uma outra coisa que é um computador? A tua câmera. Tua câmera tem memória, tua câmera tem uma unidade de armazenamento, que é o cartãozinho de memória que você coloca. Sua câmera tem um processador, ela precisa processar as imagens. E ela gera arquivos. Então a sua câmera é um computador. Ela tem um buffer, tá? Tudo característica de computador. Tá? Então, não caia nessa falácia que o celular resolve tudo. O celular é uma coisa, ele atende a alguns propósitos, o computador é outra coisa e atende a outros propósitos. Às vezes, esses propósitos convergem e aí o que você faz no celular você faz no computador e vice-versa. Entendido isso, eu quero mostrar algumas coisas para você aqui na prática. Tá? Isso daqui é uma colher de chá que eu estou dando de informática. Agora, se você já sabe isso, volto a dizer. Passo para frente o vídeo. Vou abrir aqui o meu Explorer e vou abrir uma pasta de um ensaio fotográfico aqui. Vou abrir o da Jane que eu fiz para gravar o vídeo. Eu gravei 2 vídeos com a Jane. Eu gravei um vídeo
falando sobre a diferença entre a lente 50mm e 85mm, que está aberto para todo mundo, e eu gravei um vídeo falando sobre direção de pessoas, e esse vídeo ele tá só lá no clube de membros. Que foi um vídeo, inclusive, que um membro meu pediu para fazer. Olha que legal você fazer a sua inscrição no clube de membros. Eu sempre coloco lá na aba comunidade, perguntas, o que vocês precisam aprender, o que vocês querem aprender. E aí, claro, se estiver dentro das minhas possibilidades, eu vou lá e gravo um vídeo a respeito. Vamos lá. Vamos falar da extensão de arquivo, que é aquilo que vem escrito depois do nome do arquivo. Então a gente tem aqui as fotografias da Jane. Tá? Ignora essas pastas aqui, vamos aqui para as fotos. Eu tenho fotos aqui que tá .nef e aqui ó, .tif. Tá aqui na linha de baixo, mas tudo bem, isso não interfere em nada. O que é um .nef? Aí você tem esse nome aqui, ó, ECH0944. Esse ECH0944 é o nome que a câmera gera. Então quando você dá um clique ali para fotografar, ela cria um nome. O ECH foi eu que configurei a câmera para colocar. ECH são as iniciais de Echoes, que é o nome da minha empresa. E aí essa numeração, conforme você vai clicando, ele vai gerando arquivos com esses números vão crescendo conforme você vai clicando. Então tem aqui ó, 0944, 0945, 46 e assim por diante, né? Isso daí você sabe, né? A tua câmera faz isso, você está acostumado, ou acostumada. Então vamos lá. E aí eu tenho esse mesmo nome, só que agora 0944.tif, que está piscando aqui. .tif, .tif é a foto já editada. Tá, mas calma aqui, não liga para isso por enquanto, depois a gente vai falar disso daí. Então esse .nef aqui, ó, .nef é uma extensão de arquivo, o nef. Extensão que significa que é um arquivo RAW gerado por uma câmera da Nikon, tá? Então só para você entender, todo arquivo ele tem uma extensão, tá? Ou pelo menos deveria ter. Por exemplo, quando você cria um arquivo de Word, né, você vai lá no Word, digita um texto lá, redige um texto e vai salvar. Ele vai gerar um documento. Né? Esse documento ele vem com uma extensão, que é .docx. Esse .docx diz o quê? Que esse arquivo ele será aberto apenas no Microsoft Word. Agora, se você gerou uma apresentação de PowerPoint e salvou, ele vai salvar como .pptx. Vai ter um nome, você salvou lá, Apresentação Financeira 2024. Esse é o nome que você criou. Aí o PowerPoint vai jogar uma extensão .pptx, que é a extensão do PowerPoint. E aqui a gente tem a extensão da Nikon, que é nef. Se você usa Canon, você vai ter uma extensão .cr2. Tem extensão RAW, que é .dng, e assim por diante. Existe a extensão de imagem, que é aquela que é lida pela maioria dos computadores aí dos nossos clientes e pelos celulares, que é o .jpg, que é uma imagem em JPEG. O fato é que provavelmente você não está vendo a extensão do arquivo no seu computador. Se você não fez nada, se você só usa o seu computador e nunca configurou isso daqui, você vai ver só o nome. Aqui eu coloco para exibir a extensão do arquivo porque eu preciso saber, para mim é importante. Então, para você ver a extensão dos arquivos no seu computador, você vem aqui ó, em exibir, isso eu estou falando do Windows 10 em diante, tá? 10 e 11. Exibir, aí tem essa opção aqui, ó, extensões de nomes de arquivos. Se eu tirar essa opção, ele aparece só o nome, ó, tá vendo? Aqui embaixo. Só tá o nome do arquivo. Agora, se eu coloco essa extensão, aí ele coloca, se eu coloco essa opção, perdão, aí sim ele coloca a extensão do arquivo, ó, .nef, .tif. Aí se eu entrar numa pasta das fotos já editadas, ele vai aparecer como .jpg, né? JPG é o arquivo em JPEG, que é o arquivo lido pela maior parte dos dispositivos. Agora, e um arquivo de catálogo do Lightroom? Vamos abrir aqui um catálogo. Ó, mantenha uma pastinha só com os catálogos do Lightroom. Eu já falei isso daqui em outras aulas, tá? Mas vou mostrar novamente. Vou entrar aqui em 2024. Ó, tem esse catálogo Primeiro Tri 2024, que é um catálogo que eu utilizo para os meus clientes, né? E tem esse catálogo aqui, ó, Editor Starter, que é um catálogo que eu criei na aula 2 para ensinar o Lightroom para você. E é o catálogo que a gente vai usar por um longo período aqui ainda durante as aulas, tá? Principalmente do módulo Starter. Ele vai ter outros arquivos aqui, ó, só que você ignora esses arquivos, tá? Esses arquivos aqui pode ter mais, pode ter menos. O importante vai ser esse arquivo azulzinho aqui, ó, o LRC. Esse LR é de Lightroom, essa letra C é de
de Classic, e Cat, como eu já falei, de catálogo. Agora vamos atentar à extensão. Se você assistiu a aula 2, você viu que eu criei um arquivo com esse nome, editor-starter, que é o que está aqui, ó. Agora, esse lrcat aqui, ó, foi o próprio Lightroom que colocou. Ou seja, isso significa que eu só vou conseguir abrir esse arquivo no Lightroom. Então isso é extensão de arquivo, tá? Esse arquivo ele vai ficar salvo aonde você escolher, por isso que é importante você saber em qual pasta você está salvando as coisas. Essas extensões de arquivo, eu não quero me prolongar muito, mas, enfim, eu começo a ensinar e eu não paro. Essas extensões de arquivos, geralmente elas vêm assim, ó, ocultas, como uma forma de proteger você, como uma forma de te proteger contra você sem querer mudar a extensão. Porque se você mudar a extensão, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, vamos pegar essa foto e renomear. Vamos supor que em vez de .nef eu vou colocar aqui, ó, .docx. Ele vai dar uma mensagem para mim, ó, presta atenção nessa mensagem. Se a extensão de um nome de arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável, por isso que ele te protege contra isso. Tem certeza que deseja alterar? Eu vou alterar só para você ver. Olha lá, ele mudou até o ícone. Né? Então .docx é um arquivo do Word, então ele vai tentar abrir isso daqui no Word e não vai dar certo, né? Porque apesar de estar com essa nomenclatura docx, ele é uma imagem. Então essa imagem não vai ser aberta, né? Ela não é um texto. Então só para você ver qual é o perigo de você mudar a extensão do arquivo. Então eu vou voltar aqui para .nef. Tá? Se eu mudar para .nef, ele dá a mesma mensagem, padrão. Mas eu clico em sim, pronto, ó, já voltou a aparecer aqui a imagem da Jane. Ele já voltou a entender que isso daí é uma foto e vai abrir com aplicativos que abrem foto. Tem o visualizador de foto do Windows, tem o Lightroom e tem o Photoshop. A única coisa é que os arquivos .nef, .cr2 e tal, esses arquivos eles não são abertos em qualquer lugar, tá? Eu acho até que se você não tiver nem Lightroom e nem Photoshop instalado na sua máquina, acho que nem no visualizador do Windows ele vai acabar abrindo. Bom, aí tá, beleza. Vou fechar essa pasta aqui onde estão as fotos da Jane e vou exibir elas aqui, ó, no Lightroom. Ó, tá aqui as fotos. Então essas fotos eu importei para cá, né, editei, ó, tem foto que já está editada, né? Tá tudo coloridinho aqui, depois vai ter uma aula explicando sobre isso, tá? É uma aula que não vai demorar muito para acontecer, não. Então tem aqui as fotos. Essas fotos, como eu falei, elas estão no computador, mas também estão sendo exibidas aqui no Lightroom, não só exibidas, mas prontas para que eu edite. Inclusive, se você olhar aqui, ó, essa foto aqui, ela foi editada no Photoshop, tá? Essas três aqui são as mesmas fotos, tá? Essa daqui é a original, sem edição alguma. Essa daqui é uma edição feita no Lightroom, olha só como já mudou. Olha a cor do prédio lá atrás, olha a cor do tecido. Aqui a gente vê que o tecido é azul, mudei a cor para preto. A gente vai ver isso daí também em alguma aula. E aqui já é uma foto com tratamento de pele, uma coloração que foi jogada no Photoshop. Né? Então, e tudo isso vai ter aqui no Clube de Membros, tá? Tudo isso que eu fiz aqui, eu vou estar ensinando no Clube... Aliás, essa foto, a edição dessa foto eu já mostrei no Clube de Membros. Só não falei em detalhes porque é muita coisa que eu fiz, então vai ter uma aula falando sobre cada uma das etapas. E aí, como é que o Lightroom sabe onde essa foto está? Por que quando eu abro o Lightroom, essa foto já está aqui? Eu vou demonstrar, eu tenho aqui um documento em branco do Word aberto, que eu quero fazer algumas demonstrações para você do que contém no catálogo do Lightroom. Tá? Eu vou fazer bem a grosso modo para você entender, tá? Não é que ele está escrito exatamente tá aqui. Essas fotos da Jane estão no computador, tá? Isso você já entendeu. Agora, aonde que elas estão? Vamos ver. Se eu vier aqui, ó, e clicar com o botão direito, a opção mostrar no Explorer, ó, ele abre a pasta onde ela tá. Vou abrir aqui a pastinha, a subpasta. Então, qual é uma das informações que vão estar lá no catálogo? O caminho das fotos, né? Então vamos colocar aqui o título. O que contém em um catálogo? Onde estão as fotos? Tá aqui, ó, nesse caminho. Esse é o caminho das fotos. Também, volto a dizer, esse caminho aqui é informática básica.
Então vamos ver o caminho, ele está na unidade E, que é uma unidade que eu tenho aqui dentro do meu computador, eu uso um desktop, eu não uso laptop. Aí na unidade E tem uma pasta chamada Dropbox, aí tem várias subpastas, uma subpasta fotos, dentro de fotos tem uma subpasta chamada Echoes Marketing, dentro de Echoes Marketing tem uma subpasta chamada 2024, porque eu separo por ano, já até falei isso em alguma aula aí, e dentro da pasta 2024 eu tenho a pasta Jane Marinho, que foram fotos tiradas em 3 de fevereiro, né? Então, esse é o caminho das fotos. Então, isso é uma informação que fica salva no catálogo. Volto a dizer, não fica salva dessa forma aqui, tá? Essa forma aqui é uma forma que eu estou ilustrando para você como é que funciona. Aí vamos voltar para aquele ensaio da Letícia Scopeta aqui, ó. Aí eu clico com o botão direito, vou colocar mostrar no Explorer, tá? Tudo isso daqui é para te ensinar catálogo, ensinar o que significa um catálogo, tá aqui, ó. Letícia Scopeta. Então, para que essas fotos sejam exibidas, o Lightroom precisa saber o caminho. Onde está descrito esse caminho? No catálogo. Então, onde estão as fotos da Letícia? Na unidade E, pasta Dropbox, subpasta fotos, subpasta Echoes Marketing, 2022, 3 de outubro, Letícia Scopeta. Tá? Essa é a subpasta. Isso daqui é uma forma que eu uso para me organizar. Não é que o seu vai estar assim. A forma como você vai organizar os seus arquivos, aí é contigo. Acho que essa parte deu para entender, né? Então ele salva aqui no catálogo o caminho dos arquivos para que quando você abra o Lightroom, essas fotos sejam exibidas para você conseguir editar. E aí, por falar em edição, vamos pegar uma das fotos lá do final, que são as fotos que eu adoro, da Letícia. Aqui. Aí tá, abri aqui essa foto da Letícia, tudo bem. Aí eu comecei a mexer em algumas coisas aqui. Mexer na matiz, mexer um pouquinho aqui no azul, deixar essa foto um pouco fria. Eu vou tirar esse azul do tecido. Se o tecido é azul, como é que eu deixo ele preto? Eu só venho e tiro a saturação de azul, não tem mais nada azul nessa foto. Que mais? Vou mexer um pouquinho aqui nos pretos, deixar ela um pouco mais dramática, aumentar a exposição e aumentar um pouquinho a claridade. Pronto. Eu fiz uma edição bem básica da básica aqui, só para te demonstrar. O legal do Lightroom é que eu fiz todas essas mudanças, né? Você conseguiu ver essas mudanças aqui, ó, antes, depois, depois. Só que ele mudou isso daqui aonde? Na foto? Não, ele não mudou na foto. Uma das coisas mais legais que tem no Lightroom é isso, ele não altera a foto original. Então, se por um acaso você fez alguma coisa aqui que você fala, não ficou bom, eu já não lembro mais o que eu fiz, você estragou a foto? Não. Você consegue voltar, você consegue zerar essa configuração. Mas isso eu vou te ensinar numa aula lá pra frente, tá? O que eu quero dizer agora, nesse momento aqui, você pode ficar tranquilo ou tranquila que você mexer aqui nas configurações não vai fazer com que você estrague a foto. Então o que ele fez aqui? Ele simplesmente jogou os parâmetros que eu coloquei nessa foto e exibiu visualmente como que ficaria essa foto depois de pronta. Então, olha que louco isso. Eu não editei essa foto aqui ainda está original. Isso daqui é apenas uma representação visual de como a foto vai ficar. Só que, como que ele salva isso? Primeiro, vamos pegar o nome da foto. MG3026. Aqui, essa daqui já é uma foto que eu fiz com a minha Canon. Então vamos pegar o nome dessa foto. Outra informação que ele mantém, a foto MG3026.cr2. Nessa foto, foi atribuído uma temperatura de cor de 4.537 Kelvin. Eu estou pegando daqui, ó, os parâmetros que eu ajustei. O colorir é a matiz, tá? É que o pessoal que traduz o Lightroom é um pessoal que acho que não manja muito de fotografia. Exposição, eu mexi na exposição também, tá mais 32. Então ele vai jogar no catálogo que a exposição nessa foto ela tá mais 0,32. Opa, coloquei número a mais. Que de pretos tem menos 15. E de claridade tem mais 9. Tá? Então ele está dizendo que esse arquivo aqui, ó, de foto, ele está com esses parâmetros. E onde que isso fica salvo?
Salvo. Se você falou catálogo, você acertou. Não foi na foto que ele salvou, Diego? Não, não foi na foto. E uma outra coisa interessante. Eu vim aqui, ó, mexi, sei lá, na temperatura de cor, deixar ela mais bronzeada. Aí eu mexi na saturação, vou tirar um pouquinho a saturação da foto. Tudo isso que eu fiz, quando que eu vou salvar? Já tá salvo. Qualquer alteração que eu faço aqui, ele automaticamente já salva no catálogo. Então, ó, vou voltar a saturação para o que estava, já está salvo no catálogo. Eu vou aumentar bem a exposição, aumentei. Onde está salvo? No catálogo, ele já salvou. Eu não preciso da Ctrl S, nem arquivo salvar como. Qualquer coisa que eu altero aqui, ele já arruma no catálogo em tempo real. Ele já salva no catálogo em tempo real. Tá, Diego, beleza, só que você falou que ele não está alterando a foto original. Eu estou editando para quê, então? Como que eu vou entregar a foto já editada para o cliente? Depois que você fez todos os ajustes aqui, você vai precisar converter essa foto para um formato legível para o seu cliente, ou para você mesmo, se for postar, usar nas suas redes, né, e tudo mais. Então você vai exportar as fotos. Exportar o que que é? O Lightroom vai pegar a foto original, vai aplicar os parâmetros e converter e criar uma cópia dessa foto em formato JPEG ou formato PNG, é o formato que você vai escolher depois. Vai ter uma aula sobre isso e essa aula não vai demorar muito. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, tem muitos recursos que eu não vou explicar logo de cara. Não é porque eu estou escondendo o jogo, não. Pelo contrário, eu quero que você já comece a conseguir editar e entregar as fotos editadas para o seu cliente. E aí, quando você já tiver num fluxo de trabalho que você consegue baixar as fotos, editar, converter e entregar, aí as aulas seguintes vão conter ali alguns pormenores, alguns recursos extras que é interessante saber. Só que enquanto você aprende esses novos recursos, você já vai estar hábil a entregar as fotos para os seus clientes. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai ter que falar, não, primeiro eu preciso aprender tudo para depois começar a entregar a foto para os meus clientes. Você já vai conseguir, no decorrer de algumas aulas aqui, entregar uma foto boa, de qualidade, editada para o seu cliente, e depois você só vai se aprimorando, aprendendo recursos extras, recursos que vão melhorar a estética da sua foto, recursos que vão agilizar o seu processo de edição, inclusive. Por isso que eu já quero logo aí, numas próximas aulas, ensinar você a exportar o seu arquivo. Tudo bem? Agora vamos voltar aqui. Entendeu isso daqui? Tudo que eu estou fazendo aqui, ele não está fazendo na foto original. Ele está apenas mostrando visualmente para mim e colocando esses parâmetros ali no catálogo. Então, se eu fechar agora o meu Lightroom, ele não vai nem perguntar nada se eu quero salvar, se eu quero fazer alguma coisa. Por quê? Porque já está salvo, tá? Está salvo aonde? No catálogo. Meu catálogo, ele está salvo aqui, ó. Aqui, ó. Está salvo aqui, ó. Tá tudo que eu fiz lá tá aqui nesse arquivinho. Tanto que se eu pegar... Vou abrir de novo aqui o Lightroom. Se eu pegar essa mesma foto da Letícia que eu acabei de explicar e abrir num outro catálogo, essa foto vai abrir com 0 de configurações. Por quê? Porque nesse outro catálogo não estão esses parâmetros que eu coloquei. E eu posso provar para você que ele não alterou a foto original, porque aqui, ó, tá a foto mostrando como que ela vai ficar depois de pronta. Agora eu consigo vir aqui e zerar. Ó, pronto. Agora tá a foto exatamente do jeito que ela saiu da câmera. Aí eu vou voltar às configurações, ó. Aqui é editada, aqui sem edição. Editada, sem edição. Então ele só consegue mostrar a foto original, como ela tá, do jeito que sai da câmera, porque ele ainda não aplicou isso na foto. E nem vai aplicar na original. Ele vai aplicar em uma cópia quando você converter os arquivos. Desculpa se eu estou sendo redundante, mas é que eu preciso ter certeza de que você entendeu. Agora, uma outra coisa que você precisa aprender a respeito de catálogo é: quantos catálogos você tem que criar? Em que momento que você cria um catálogo? Um catálogo você cria, depende da quantidade de fotos que você faz. Tá? Vou começar com o meu exemplo. Eu sou um retratista, então eu faço retrato corporativo, eu faço fotografia de moda, eu faço book de modelo, editoriais, fotos comerciais, né? Sempre fotografando pessoas. Algumas vezes eu fotografo produtos e, em raros casos, eu faço fotografias de eventos. Então, a quantidade de fotos média assim, do meu cartão de memória para cada ensaio fotográfico é de 200 fotos. Não passa muito disso. Então, para mim, eu consigo criar um catálogo a cada 3 meses, tanto que o nome dos meus catálogos é primeiro trimestre 2024,
Aí, a partir de abril, já vai ser um outro catálogo chamado Segundo Trimestre 2024, e assim por diante, né? Ou seja, são 4 trimestres, eu vou ter 4 catálogos por ano. Tanto que tem gente que já veio perguntar, eu tenho que criar um catálogo para cada ensaio fotográfico? Não, não faz isso. Tá? Se você fizer isso, o que vai começar a acontecer? Vai começar a encher o armazenamento do seu computador, e aí você não vai mais conseguir trabalhar. Você vai ter que comprar uma unidade nova de armazenamento, ou vai ter que sair deletando arquivos. Então, não faça isso. E aí tem gente que pergunta ao contrário também, eu posso usar um catálogo pro resto da vida, o mesmo catálogo? Também não. Porque conforme você vai alimentando esse catálogo com fotos, ele vai ficando mais pesado e mais difícil de trabalhar nele. Então o que eu recomendo? Que você não tenha tantas fotos no mesmo catálogo, tá? Sei lá, tem uma média de 2.000, 3.000 fotos por catálogo e já muda. Eu faço esse esquema trimestralmente, tem trimestre que eu faço mais fotos, tem trimestre que eu faço menos, mas se eu vejo, por exemplo, que teve um trimestre que eu fotografei muito e eu vejo que esse catálogo já está ficando muito pesado de trabalhar, muito cheio, eu vou lá e crio um outro. Tá? Então, criar 4 por ano não é uma regra absoluta. Agora, se você, por exemplo, faz fotografia de evento, cada evento, você vai voltar aí com 5, 6 mil fotos no cartão de memória. Né? Então, nesse caso, eu já aconselho você a criar uma média aí de um catálogo por mês, ou um catálogo a cada 2 meses, tá? Para não ficar nem com tantos catálogos no seu armazenamento do computador, e também não ficar com um catálogo para cada ensaio. Se não ficar muito catálogo, você acaba se confundindo depois na hora de organizar isso daí. Então a quantidade de catálogo, a frequência com a qual você cria catálogo, é de acordo com a quantidade de fotos que você faz, é de acordo com o modelo de negócio no qual você atua, né, na área da fotografia. E aí você pode, voltando aqui para o computador, você pode alternar entre os catálogos. Você pode vir aqui em abrir catálogo, e aí procurar na pasta, né, que você salvou, qual catálogo que você quer abrir. Vou abrir o editor Starter, que é o que eu utilizo para dar aula. Quando eu clico em abrir, ele fecha o Lightroom e abre de novo com o catálogo que eu escolhi. Demora um cadinho. Aí, ó. E tava trabalhando naquelas fotos da Letícia também. Eu usei as fotos para exemplificar. Foto linda essa, né? Agora, se você quiser criar um novo catálogo, menu arquivo, novo catálogo. Aí você escolhe a pasta que você quer, dá um nome. Então, posso criar um nome aqui de janeiro e fevereiro, que eu sei que são as fotos... Fevereiro. Eu sei que são as fotos que eu fiz em janeiro e fevereiro. Aí eu venho aqui e clico em criar. Mesma coisa, ele vai fechar o Lightroom e vai abrir com um novo catálogo. Inclusive ele já está aqui na pasta. 2024, janeiro e fevereiro. Lembrando que cada vez que você cria um catálogo, ele cria uma pasta nova. Olha aqui, ó. Janeiro e fevereiro LRCat, aqui está o arquivo, só que ele coloca esse arquivo dentro de uma pasta com o mesmo nome do arquivo que você criou, inclusive. Ele vai abrir aqui, vai estar sem foto nenhuma, porque eu acabei de criar esse catálogo, então ainda não importei as fotos para ele. Então ficou claro isso? O catálogo é onde vão ter as informações de edição, de filtragem dos arquivos, o local onde esses arquivos estão salvos, e aí você usa esses catálogos para organizar. As fotos, elas são importadas dentro do catálogo, elas estão no computador, mas você tem que agregar elas a algum catálogo para começar a editá-las no Lightroom. Vou voltar aqui ao catálogo que eu estava, que era o primeiro TRI de 2024. Olha, eu sempre faço aqui uma listinha para não deixar faltar nada e tentar mostrar para você da forma mais didática possível. Se por um acaso ainda assim você não entendeu, se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Diego, eu não entendi a sua explicação, eu ainda estou em dúvida sobre o que é catálogo, sobre para que ele serve, que aí eu vou, sei lá, fazer uma live para os membros aqui para responder, ou se der para eu responder no próprio comentário eu respondo, tá? Mas de alguma forma eu vou tentar te ajudar. O importante é que dá uma chance para essa aula, assistiu uma vez, assiste de novo se não entendeu, porque, como eu falei, eu tentei colocar o passo a passo aqui para que você entendesse de uma forma simples o que é um catálogo do Lightroom e para que ele serve, né? E quais as informações que tem nesse catálogo. Lembrando que, volto a falar, aqui, ó, isso daqui que eu coloquei no Word foi uma forma
simplificada de você entender o que contém dentro de um catálogo, né? Mas se você tentar abrir o arquivo de catálogo, você não vai ver isso lá. Quando você abre um arquivo de catálogo, ele vai abrir o Lightroom com as fotos que estão importadas, que estão vinculadas àquele catálogo. E agora vai começar aquele momento dramático do vídeo. Música de drama, por favor. Você assistiu esse vídeo até aqui, uma videoaula super explicativa, e olha, eu vou te falar uma coisa, isso daqui que você está vendo é só a parte final, é a última etapa de todo um processo de roteiro, de gravação, de edição de vídeo, porque eu errei bastante nesse vídeo, tive que cortar todas as partes que eu errei, colorização, depois criar um texto para jogar no YouTube, enfim, criar qualquer vídeo de qualquer canal que você viu aqui no YouTube, nenhum deles foi só gravar e postar, todos eles deram uma trabalheira danada, por isso que eu peço para que você deixe o seu feedback nesse vídeo, eu peço para que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like, se você assistiu até aqui é porque você gostou, deixa o like nesse vídeo, se você quiser considerar contribuir para o meu canal com qualquer quantia, tá? Não tem problema, qualquer quantia é bem-vinda. Se você quiser contribuir para o meu canal, considere deixar aqui embaixo um valeu demais. E volto a dizer, se você quer continuar esta aula aqui de Lightroom e depois entrar numa aula de Photoshop, depois começar a aprender recursos avançados desses softwares, faça a sua inscrição aqui no Clube de Membros. Clique em Seja Membro aqui embaixo para que você possa ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido. Conte sempre comigo aqui para o que precisar. Um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.